Parte num recanto esquecido do interior de Portugal, na pequena aldeia de Vila da Serra, viviam 4 irmãs sob o olhar rígido do pai, Manuel. A casa, antiga e silenciosa, não tinha eletricidade nem televisão, apenas o calor das velas e o brilho tímido do quinqué iluminava as noites. Manuel era um homem implacável, cuja presença dominava cada gesto, cada palavra e cada olhar das suas filhas. Ponta mais velha, Leonor, fugira muitos anos para Lisboa, casara-se e tinha filhos que enviavam cartas com desenhos e palavras de liberdade. Mas essas cartas eram como ecos distantes, quase proibidos na casa onde o nome dela raramente era mencionado. Restavam no lar Teresa, 45 anos, a mais dura e marcada pelo trabalho no campo. Inês, 43, silenciosa e reservada, com a paciência de quem bordava a própria tristeza, e a mais nova, Sara, com 30 anos e uma juventude que nunca fora tocada pelo amor ou por um simples carinho de um homem. O único momento em que Sara sentia um fôlego de liberdade era a caminhada até o poço do vizinho, a 300 metros da casa, onde o mundo parecia mais vasto e o céu mais próximo. Era ali, na simplicidade do poço e da corda áspera, que a rotina pesada e a sombra do pai se dissipavam, ainda que por breves instantes. Numa manhã clara, o ar frio da serra envolvia a aldeia quando Sara se dirigiu ao poço com seu balde de lata já gasto. Para seu espanto, encontrou ali um homem a reparar a corda da roldana. Alto, ombros largos, cabelo escuro salpicado de grisalhas nas têmporas, vestia uma camisa branca arregaçada até os cotovelos e calças limpas, sinal claro de que vinha da cidade. A sua calma e serenidade contrastavam com a rudeza que Sara conhecia. Bom dia, cumprimentou ele com um sorriso tranquilo, os olhos a brilharem com uma luz que Sara nunca tinha visto naquele lugar. Ela sentiu um calor subir-lhe as faces, as palavras fugiram e o balde quase caiu das suas mãos. Ele ofereceu ajuda para baixar o balde no poço, e quando seus dedos tocaram os dela, mesmo que por um instante, parecia que o mundo inteiro se apagava em redor. Chamo-me João, disse ele, enquanto lhe entregava o balde cheio de água fresca. Sara, respondeu ela, quase num sussurro, como se pronunciar o seu nome fosse o segredo mais precioso. O toque foi breve, mas deixou uma marca profunda na alma de Sara, que nunca até então conhecera um gesto tão simples e ao mesmo tempo tão revolucionário. A partir daquele instante, o poço deixou de ser apenas um ponto de passagem. Tornou-se o palco onde a sua vida começaria a mudar para sempre. Ao regressar à casa, Sara sentiu o olhar severo de Manuel, que a esperava à porta com os braços cruzados e o senho franzido. Por que demoras tanto? Rugiu, quebrando o silêncio pesado. Ela baixou os olhos, temendo que ele tivesse visto mais do que um simples balde de água. A porta bateu com força atrás dela, encerrando o mundo lá fora e deixando-a presa no mesmo ciclo de medo e silêncio. Mas dentro de Sara, algo despertava. No escuro, enquanto as vozes de suas irmãs e os gritos do pai preenchiam a casa, repetia em silêncio aquele breve toque, aquele bom dia que soava a promessa de uma vida diferente, de um sonho que estava apenas a começar. E o poço, com a sua corda áspera e água fresca, tornou-se o símbolo da sua pequena rebelião, a única fuga possível naquele mundo fechado. A vida de Sara estava prestes a dar uma volta inesperada, e ninguém na aldeia de Vila da Serra poderia imaginar o que aquele encontro aparentemente casual iria desencadear. Continua. Parte 2. Nos dias que se seguiram, a presença de João junto ao poço tornou-se uma constante inesperada. Sara, antes tímida e retraída, começou a inventar 1000 desculpas para voltar àquele lugar. O balde parecia nunca se encher o suficiente para justificar tantas idas e vindas, e o caminhar de 300 metros, antes monótono, ganhou um ritmo diferente, um compasso marcado pela esperança e pelo medo. João apareceu sempre com a mesma calma e um sorriso que Sara já ansiava ver. A sua roupa simples, mas cuidada, contrastava com o cenário austero da aldeia, uma camisa de linho branca, calças de ganga gastas nos joelhos e uns sapatos de couro que, apesar de remendados, conservavam estilo e elegância discreta, como quem não se deixa vencer pelo tempo. O seu olhar era firme, mas tranquilo, e a voz tinha a suavidade de quem conhece o valor da palavra dita na hora certa. Precisas de ajuda com o balde? Perguntou-lhe uma manhã, estendendo a mão para pegar no utensílio pesado. Sara hesitou, a voz embargada, mas deixou-se ajudar. Os dedos de João roçaram os seus de novo, e a eletricidade daquele contato mínimo fez o coração dela disparar. Já não és uma menina, Sara, pensou ele, sorrindo com um brilho maroto nos olhos, mas ainda tens aquele ar inocente que me faz querer protegê-la. A jovem encolheu os ombros, tentando disfarçar o rubor que lhe queimava as bochechas. Ah, não é nada, já estou habituada, respondeu, com um sorriso envergonhado que João não deixou escapar. As conversas, ao princípio, eram simples, o tempo, o campo, as gentes da aldeia. Mas pouco a pouco, tornaram-se mais íntimas. João perguntou pela família dela, pelo trabalho, pelos seus sonhos guardados a 7 chaves. Sara contou, entre hesitações, sobre as suas irmãs, sobre a casa escura e o pai que controlava tudo com um punho de ferro.
Falou da Leonor, que fugira para Lisboa e enviava notícias que pareciam de outro mundo. Falou da Teresa, que trabalhava duro e tinha uma risada seca como o chão da serra, e da Inês, que quase só falava com a sua agulha e linha, bordando o silêncio da casa. João ouviu com atenção, sempre a cabeça ligeiramente inclinada, como se quisesse guardar cada palavra para os dias que estavam por vir. Quando Sara lhe falou do seu desejo mais secreto, ser livre, ser amada, ele sorriu com ternura e disse: Sara, a liberdade começa quando deixamos de ter medo. Aquele dia ficou gravado na memória da jovem como um sol que não se apagava, mesmo quando a noite caía e os gritos do pai enchiam a casa. Sara regressava ao lar com o coração a saltar, um passo mais leve e um sorriso que as suas irmãs logo notaram, mas que ela tentava esconder. Teresa foi a primeira a desconfiar. O que se passa contigo? Estás diferente. Não te metas em confusões, avisou com a voz dura, enquanto cortava pão na cozinha. Inês olhou para Sara com uma mistura de tristeza e esperança, como se entendesse mais do que as palavras diziam. Mas Sara não podia, nem queria, contar o que se passava. Era um segredo demasiado doce para ser partilhado ainda. Sabia que o pai não perdoaria, que a aldeia inteira estaria pronta para julgar. Numa dessas tardes, enquanto a chuva batia nas janelas da casa de João, ele convidou-a a entrar para esperar que o temporal passasse. Era a primeira vez que Sara entrava na casa de um homem que não fosse o pai ou a família. O cheiro a madeira nova, o calor da luz elétrica e a suavidade dos móveis deixaram-na sem palavras. Fica à vontade, Sara, disse João, com um sorriso que desarmava qualquer medo. Ela sentou-se numa cadeira junto à janela, os olhos a percorrerem cada detalhe daquele espaço desconhecido. Sentiu-se pequena, vulnerável, mas também estranhamente segura. O som da chuva no telhado parecia uma canção que embala os sonhos que a vida lhe tinha negado. Durante horas falaram de tudo e de nada. João contou-lhe histórias da cidade, da sua juventude, das viagens que fizera, e ela falou dos seus desejos, das suas angústias, do peso de uma vida em que o amor era uma palavra proibida. Quando a tempestade finalmente passou, Sara levantou-se para partir. João acompanhou até a porta, e no momento da despedida, os dedos dele roçaram de leve o braço dela. Um toque que fez todo o seu corpo estremecer. Volta quando quiseres, Sara, sussurrou ele. Naquela noite, deitada na cama, Sara revivia cada instante, cada gesto, cada palavra. Pela primeira vez em 30 anos, sentia-se viva, como se o mundo pudesse ser maior do que a aldeia, maior do que o medo do pai. Mas o silêncio da casa continuava pesado, e a sombra de Manuel mais presente do que nunca. O que aconteceria quando ele descobrisse aquele segredo? Quando as paredes que sempre as aprisionaram começassem a ruir? Continua. Parte 3. As semanas seguintes transformaram-se num jogo perigoso de encontros e segredos. Sara encontrava cada vez mais coragem para voltar ao poço, e João parecia estar sempre lá, como se o destino tivesse marcado aquele lugar para os dois. A jovem começou a cuidar mais do seu aspecto. Trocou o vestido gasto por um mais leve, de algodão branco com pequenos bordados azuis que a mãe tinha feito há anos, e calçava umas sandálias simples, mas limpas, que deixavam entrever os tornozelos delicados. O sol da serra dourava-lhe a pele morena, e os cabelos soltos, com um leve perfume a jasmim, caíam-lhe pelos ombros em ondas suaves que pareciam dançar com a brisa. João reparava em cada detalhe dela, mas nunca a apressava. Havia uma paciência nos seus gestos, uma ternura na forma como lhe entregava o balde cheio de água fresca, como se cada toque fosse uma promessa silenciosa. Ele usava um relógio antigo de bolso, que tirava do bolso do colete para olhar as horas, e um anel simples na mão esquerda, que Sara imaginava ser uma lembrança importante. Numa tarde quente de verão, enquanto o vento agitava as folhas das oliveiras, João perguntou-lhe: "Lês? Algum livro?" Sara sorriu, envergonhado. "Pouco. Só o que aprendi na escola. Antes de parar, posso trazer-te alguns livros", disse ele, com um brilho nos olhos que fez o coração de Sara saltar. "Prometo que não são só histórias, são portas para outros mundos." Ela aceitou, quase sem pensar, como se aquele gesto fosse uma chave para a liberdade que tanto desejava. As visitas de João à casa dela tornaram-se aos poucos mais frequentes. Entrava com um ar descontraído, sempre com um sorriso fácil, e trazia notícias do mundo para aquela aldeia esquecida. A sua casa, com paredes caiadas e janelas grandes de vidro, ficava mesmo ao lado do poço, e o cheiro lavanda e madeira nova espalhava-se no ar. O jardim tinha rosas vermelhas e amarelas, e no banco de pedra junto à porta, João sentava-se para conversar ou simplesmente para escutar o silêncio que Sara trazia dentro de si. Uma tarde, enquanto ela passava o balde, os dedos deles tocaram-se demoradamente, e um arrepio percorreu-lhe o corpo. Sara tentou disfarçar, mas João olhou-a com uma intensidade que a fez corar até as raízes do cabelo. "Não precisas ter medo", sussurrou ele, com a voz baixa e firme.
Aqui contigo, só existe o que tu permitires. Naquela noite, enquanto as sombras se alongavam na casa e os gritos de Manuel ecoavam distantes, Sara fechou os olhos e imaginou-se noutro lugar, um lugar onde podia ser amada e respeitada, onde o seu corpo e o seu coração não eram prisões. Mas o perigo espreitava. Manuel começava a notar as mudanças em Sara. Os seus olhares demorados, os sorrisos furtivos, as ausências que não podia explicar. Numa noite, ao vê-la voltar do poço com a pele ainda quente do sol e os olhos brilhantes demais, soltou: já chega dessas andanças. A água não demora assim tanto. Sara baixou a cabeça, sentindo o peso da ameaça no ar. Teresa, sempre dura, lançou-lhe um olhar que misturava preocupação e aviso. Não te deixes enganar, Sara. O pai não é homem para brincadeiras. Não faças como a Leonor. Mas Sara sabia que não podia voltar atrás. O desejo de liberdade era mais forte que o medo, e aquele amor nascente era a luz que a guiava na escuridão. Numa tarde em que o céu se cobriu de nuvens pesadas e a aldeia parecia suspensa à espera da tempestade, João convidou Sara para entrar em casa enquanto a chuva caía. O ambiente quente e acolhedor contrastava com a tempestade lá fora. Ela sentou-se perto da janela, com as mãos a tremer, e sentiu o cheiro suave do café acabado de fazer. Sabes, Sara, disse João, olhando-a nos olhos, nenhum de nós é perfeito, mas ninguém merece viver preso ao medo. Ela sorriu, sentindo-se pela primeira vez compreendida sem precisar de explicar. O silêncio entre eles ficou carregado de uma tensão doce e inquietante. Os seus olhos encontraram-se, as mãos procuraram-se, num instante suspendido no tempo, os seus lábios tocaram-se pela primeira vez. Foi um beijo suave, hesitante, onde o mundo parecia desaparecer. Sara sentiu o coração a bater tão forte que pensou que João podia ouvi-lo. O calor do beijo, a delicadeza dos seus braços a envolvê-la, tudo era novo e assustador, mas ao mesmo tempo libertador. Quando se separaram, ela sussurrou, quase com medo: não aqui, não agora. João sorriu, compreendendo. Quando estiveres pronta, Sara, eu estarei. Aquele beijo marcou o fim de uma era de silêncio e o início de uma revolução silenciosa dentro dela. Mas fora daquela casa, a aldeia continuava a observar, a sussurrar, a julgar. E Manuel, mais atento do que nunca, preparava-se para uma tempestade muito maior do que a que se avizinhava no céu. Continua. Parte 4. O verão em Vila da Serra atingira o auge e o calor parecia derreter até as pedras das casas antigas. Sara sentia o suor escorrer pelo pescoço enquanto caminhava em direção ao poço, o balde pendurado no braço, mas o que realmente a consumia era o fogo que ardia no seu peito. O encontro com João tornará-se o seu segredo mais precioso, o único espaço onde podia ser ela mesma, sem medo, sem julgamentos. João estava à espera, encostado descontraidamente à porta da sua casa, uma camisa de linho azul claro aberta no colarinho, mostrando a pele morena beijada pelo sol. O seu sorriso era mais largo do que nunca, e os olhos brilhavam com aquela calma que Sara já conhecia e ansiava. Pensei que hoje não vinhas, disse ele, com uma voz que parecia acariciar o ar. A água nunca falta, respondeu ela, tentando soar leve, embora o coração estivesse acelerado. Entraram juntos naquela casa que, para Sara, era um santuário. A luz elétrica irradiava uma claridade suave, e o aroma café fresco preenchia o espaço. As cortinas brancas dançavam levemente com a brisa que entrava pela janela aberta. Sara sentou-se na cadeira habitual, perto da janela, enquanto João lhe trazia um copo de água fresca. O silêncio entre eles estava carregado de expectativa, uma eletricidade invisível que fazia os seus corpos formigarem. Quando as suas mãos se encontraram ao tocar o copo, nenhum dos dois desviou o olhar. Os dedos de João pousaram suavemente sobre a mão de Sara, demorando-se naquele contato que parecia prometer mundos inteiros. Ela sentiu um arrepio que subiu pela espinha, um misto de desejo e medo. De repente, ele aproximou-se, os olhos fixos nos dela, e num gesto lento, quase reverente, os seus lábios tocaram os dela. Foi um beijo terno, cheio de perguntas e respostas não ditas, um momento onde o tempo pareceu parar. Sara fechou os olhos, deixando-se levar pela sensação, pelo calor, pela intensidade daquele primeiro beijo. As suas mãos procuraram a camisa de João, agarrando-a com timidez, enquanto ele envolvia num abraço que a fazia sentir-se segura e desejada. Mas o medo voltou a apertar-lhe o coração. Com um sobressalto, afastou-se, levando as mãos ao peito. Não aqui, não agora, disse, com a voz trêmula. João sorriu com compreensão e ternura. Quando estiveres pronta, Sara, eu estarei. Aquele momento ficou gravado na alma de Sara, uma chama que não se apagaria facilmente. No entanto, a vida em Vila da Serra continuava implacável. Manuel já não escondia a sua suspeita. Observava os passos de Sara com olhos de falcão, e as suas palavras tornaram-se mais duras, os gritos mais frequentes. Não quero ver mais esse balde a demorar tanto. Rugiu uma noite,
O hálito a vinha a cortar o silêncio. Teresa, sempre firme, lançou-lhe um olhar carregado de aviso, enquanto Inês suspirava em silêncio. Sabendo que a tempestade se aproximava. Apesar do medo, Sara sentia-se viva como nunca antes. Cada encontro com João era uma vitória sobre a escuridão que a aprisionava desde sempre. Mas o destino tinha planos ainda mais intensos para ela. Numa manhã dourada, enquanto o sol nascia tímido sobre as montanhas, Sara sentiu um mal-estar estranho. O estômago embrulhava-se-lhe em nós apertados, e a cabeça rodava ligeiramente. Guardou o segredo para si, mas o corpo começava a revelar o que a alma já pressentia. João percebeu a mudança antes de Sara se atrever a falar. O que se passa, Sara? Perguntou com preocupação, tocando-lhe o rosto delicadamente. Ela engoliu as palavras, as lágrimas a ameaçar escapar. Acho que, estou grávida. O silêncio que se seguiu foi profundo, cheio de emoção e medo misturados. João segurou as mãos dela com força. Não está sozinha. Vamos enfrentar isto juntos. Naquele instante, Sara sentiu o peso de uma responsabilidade nova, mas também a promessa de um amor que podia vencer qualquer sombra. Porém, em Vila da Serra, segredos são difíceis de guardar. Manuel não tardaria a descobrir a verdade, e a fúria que se seguia ameaçava destruir tudo o que Sara e as suas irmãs tinham começado a construir. Continua. Parte 5. A notícia espalhou-se pela aldeia como fogo em palha seca. Os sussurros nas ruas, os olhares cortantes na fonte, as palavras duras na taberna. As filhas de Manuel enredadas com o forasteiro, e uma delas à espera de um filho. Diziam as bocas ansiosas por escândalos. Mas nada comparava ao olhar furioso que Manuel lançava a Sara quando, numa tarde quente, a confrontou na cozinha. O que trazes aí, Sara? Rugiu, apontando para o ventre já ligeiramente arredondado. O silêncio foi como uma faca. Dolores, a mãe, deixou cair o pão que amassava, e Inês cobriu o rosto com as mãos, enquanto Teresa encarava o pai com uma mistura de raiva e desespero. Não me vergonho, pai, respondeu Sara, firme pela primeira vez. Não és dono da minha vida. Manuel bateu com o punho na mesa, fazendo tremer a madeira antiga. Desonras-te a ti e a esta família. Não quero ver-te mais nesta casa. O coração de Sara partiu-se, mas a sua voz manteve-se firme. Já não me pertenço, pai. Escolhi o meu caminho. E vou levá-lo até o fim. Naquela noite, enquanto a casa afundava em silêncio pesado, Sara fez as malas com as mãos trêmulas. A lua cheia iluminava o caminho até a casa de João, onde sabia que encontraria abrigo e amor. João abriu a porta antes que ela pudesse bater. O seu abraço foi um porto seguro, o refúgio que Sara procurava há tanto tempo. Aqui estás em casa, disse ele, com um sorriso que a fez sentir-se livre pela primeira vez. As primeiras noites foram um misto de medo e esperança. A casa de João, cheia de luz e calor, contrastava com a escuridão e o medo do passado. As suas irmãs, pouco a pouco, também começaram a aparecer, trazendo consigo a promessa de uma nova vida. Teresa, com a sua força implacável, e Inês, com a sua delicadeza silenciosa, encontraram em João um homem que, sem pressas, lhes oferecia algo que nunca conheceram. Confiança e ternura. As paredes da casa encheram-se de risos, bordados coloridos, e o cheiro doce do pão acabado de fazer. A liberdade tinha finalmente aberto uma porta. Mas o passado nunca fica quieto por muito tempo. Numa tarde, enquanto Sara embalava o seu filho recém-nascido, um vulto apareceu na soleira da porta. Manuel, com os olhos ardendo de uma fúria contida, olhou para a família reunida. Acham que isto vai acabar assim? Perguntou, a voz carregada de ameaça. João levantou-se, firme, entre Manuel e as mulheres que amava. Aqui, Manuel, só há espaço para o amor. Se queres guerra, vais encontrá-la. Confronto pairava no ar, tenso como uma tempestade prestes a arrebentar. Sara apertou o filho contra o peito, sentindo a força que nunca imaginou possuir. Não temos medo, disse, com uma voz que tremia, mas que era mais forte do que nunca. E enquanto o sol se punha por trás das montanhas, iluminando o céu de vermelho e dourado, a família unida sabia que a verdadeira batalha estava apenas a começar. O destino tinha lhes dado uma segunda oportunidade, mas o que o futuro reservava era um mistério que só o tempo poderia desvendar. Continua.